Vamos dar continuidade ao culto de oração, agora com a reflexão da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em São Lucas capítulo 17, vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Estamos falando de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Entender os passagens que há em los evangelhos para poder aprender mais com Jesus. São Lucas capítulo 17, versículo 11, habla a respeito de los 10 leprosos são limpiados. Diz assim: Indo Jesus a Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia. E ao entrar em uma aldeia, lhe saíram ao encontro 10 homens leprosos, los quais se pararam de lejos, passei sonida, de lejos, e alçaram a voz, dizendo: Jesus, Maestro, tem misericórdia de nós. Quando ele los viu, les dijo: Ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, mientras iam, foram limpiados. Então, um de eles, vendo que havia sido sanado, volveu glorificando a Deus a gran voz. E se postrou rosto à terra, a seus pés, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, dijo: Não são 10 os que foram limpiados? E os 9, onde estão? Não houve quem houvesse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele dijo: Levanta-te, vete, tu fé te ha salvado. Glórias a Deus, aleluia, Deus de poder, toda glória, toda honra, Senhor, é para ti. Quero, Senhor Deus, primeiramente te dar graças por todo o que está sendo neste ministério, ó Deus, e todos os projetos que temos, ó Padre. E agora, Senhor, quero diminuir, quedar pequeno, ó Senhor, e quero que tu usa-me, ó Deus, com grande poder, ó Padre, para que tu palavra chegue a los corações, a los entendimentos, não só das pessoas que aqui estão, mas também aqueles que vão receber a palavra em redes sociais. Te damos graças por todo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Muito bem. Vemos aqui, neste passar, Jesus passando ali, indo a Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia. Que interessante. Jesus aí estava de caminho, não estava parado, estava se movendo para continuar, dar sequência em la obra, não? Em aquele chamado que ele tem para poder levar buenas novas. As pessoas tinham que conhecer a Jesus. Então, Jesus ali caminhando, iba não só para os judeus, mas também para os gentiles, todos aqueles que não conheciam a Jesus. Jesus estava aí de caminho a Jerusalém e, de repente, chega ali, sai ali 10 leprosos, 10 pessoas ali com lepra, não? Com esta enfermidade, e sabemos que hoje é mais fácil para tratar a lepra, não, a ranceníase, para aquela época era difícil, não havia solução. Então, se uma pessoa que se quedava com lepra, não tinha mais por onde resolver o problema. E vemos aqui também, é interessante, importante saber que as pessoas ali que tinham lepra não podiam viver com seus familiares. Não é como hoje vive com seus familiares, não. Tinha que viver separado. Vivia em uma aldeia, em um pueblo, não? Bajo cavernas, dentro de cavernas, lugares separados, haciam casas ali, se quedavam ali, porque não havia. E havia que depender de esmolas, de depender das pessoas, de ajuda. Né? Então, se vemos aqui algo interessante. Outra coisa interessante que vemos é que quando estas 10 pessoas foram sanadas, não? Quando Jesus declara a sanidade e elas voltam a suas casas, elas são sanadas, ou seja, não voltam a suas casas, elas têm que buscar um sacerdote. Jesus diz para buscar. Por que buscar esse sacerdote? Porque em Levítico diz a respeito disto. Não vou entrar em detalhes, que é uma palavra curta, mas em Levítico ensina que quando tu és sanado, se tu sente que é sanado, tu tens que buscar um sacerdote, não? Para que ele possa analisar e ver se realmente foi sanado, para ver se pode volver ou não. Substituir um médico. Não? Estava em um lugar ali, como se for médico. Sacerdotes teriam várias funções, e uma delas era esta:
Então, se ele é enfermo, tinha que buscar. Ele era sanado, buscar primeiro um sacerdote. O sacerdote vai dizer, não, realmente está sanado. E aí havia os sacrifícios, tinha que fazer os sacrifícios. Então, se Jesus pediu para que eles vão ali, porque Jesus aún não havia morto na cruz del Calvário, aún estava em vigor o Antigo Testamento, por isto que Jesus manda ir ao sacerdote, hay que entender bem isso, tá bem? Então, se eles vão ali, pero em meio do caminho são sanados, pero só um vuelve para dar graças a Deus, porque quando recebe a sanidade não é automática, não é naquele momento. A sanidade é no caminho que eles estão ali, no caminho ao sacerdote. Pero um vuelve para dar graças a Deus. Jesus diz, e os demás? Só tu vuelves, e os demás? Por que não vuelve? Não? E vemos aqui que esta pessoa, ela se prostra delante de los pés de Jesus. E isto é um detalhe interessante, porque segundo os teólogos, quando em la Bíblia habla a respeito de se postrar, de se arrodillar delante de um maestro, significa que tu estás se ponendo em condição de discípulo. É algo interessante, em condição de. Então, se ele se põe ali em condição de discípulo, estou te dando graças, mas também para te servir. Então, vemos diferença entre os 9 e este uno. Porque os 9, acuérdate que Jesus temos que aceitar como Senhor e Salvador. Pero estes 9 só aceitaram como Salvador. Não? Aquele que vem, opera um milagre, já está, te libera, te dá a sanidade, te transforma, e és um novo homem, já está. Pero este uno se prostra, além de volver, se queda prostrado delante do Senhor. Ele tem o Senhor Jesucristo como Senhor. Vê que interessante. Os detalhes que há na Bíblia, a riqueza que há em los detalhes de la Bíblia. Este se prostra, este se põe abaixo do Senhor, nos pés do Senhor, e para dar graças a Ele por este milagre. Agora, para nossas vidas, amados, é isso que devemos fazer. Porque Deus está sempre nos bendecindo, Ele está sempre operando milagres. E há milagres que já foi firmado por Deus, já foi firmado por Jesus, pero é em el caminho que este milagre vai se aparecendo. Então, se não podemos deixar de volver e dar graças ao Senhor por este milagre, creia neste milagre. Jesus disse que tu estás sendo sanado. As enfermidades há que poner em la cruz, que não nos pertencem mais as enfermidades. Então se põe na cruz del Calvário, põe nas mãos do Senhor, se libera da enfermidade, creia. Porque quando temos, o milagre é posto em nossas vidas, naquele momento, muitas vezes vamos sentir até mais dolor do que antes. Porque geralmente é assim. Às vezes não. Se para, de repente, desaparece o dolor, desaparece a enfermidade, mas às vezes não. O inimigo aún está trabalhando, apesar que já foi declarado tu vitória. E o dolor é pior. Pero é em el caminho que tu será liberado. É em el caminho que tu vai ver que não tem mais nada. E está totalmente sano. E tudo quando tu vas ali, o doutor vai falar com ele vai ser raio X, vai ser ressonância, vai ser o que seja, e vai ver que não há mais nada para a glória e honra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos crer, amados. Vamos ser este uno que vuelve para dar graças ao Senhor, porque Deus tem coisas grandes e poderosas em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.